Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Guido Maria Conforti. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Cesareia da Palestina, São Donino, mártir, que, ainda jovem médico, no início da perseguição de Diocleciano foi condenado ao trabalho nas minas de Mísmia, onde, depois de sofrer cruéis vexações, foi lançado ao fogo por ordem do prefeito Urbano, no ano 5º da perseguição, por permanecer firme na confissão da fé. Morte no ano 307. Também em Cesareia da Palestina, a comemoração dos santos Teótimo, Filoteu e Timóteo, mártires, que, sendo ainda jovens, foram condenados aos jogos de circo para a diversão da plebe e depois, com Santo Auxêncio, já ancião, lançados às feras. Morte no ano 307. Na Apulia, região da Itália, São Marcos, bispo diecano. Morte no século IV. Em Tréveres, na Renânia da Austrásia, atualmente na Alemanha, São Fibício, bispo. Morte no ano 450. Na Bretanha Menor, atualmente na França, São Guednoco, venerado como irmão dos santos Vinvaleu e Jacuto. Morte no século VI. No Cenóbio de Chelles, junto de Meaux, na Gália Leonense, também na Audier na França, Santa Bertila, sua primeira abadesa. Morte no ano 705. Em Béziers, na Gália Narbonense, igualmente na França, São Geraldo, bispo, homem de admirável honradez e simplicidade, que, sendo cônego regular, foi constrangido a aceitar o episcopado, em cuja dignidade se mostrou ainda mais humilde. Morte no ano 1123. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, o beato Gómidas Keomurgian, Cosme de Carboniano, presbítero e mártir, que, sendo pai de família, nascido e ordenado na Igreja da Armênia, por se manter firme na confissão e propagação da fé católica professada no Concílio de Calcedônia, sofreu muitas tribulações e finalmente foi degolado enquanto recitava o símbolo niceno. Morte no ano 1707. Perto do rio Ung Yen, no Tonkin, hoje no Vietnã,
São Domingos Mal, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na perseguição do imperador Tuduco, por mostrar publicamente a coroa do rosário e exortar os cristãos à profissão da fé, foi conduzido ao suplício da decapitação, orando com as mãos juntas como quem sobe ao altar. Morte no ano 1858. Em Madrid, na Espanha, o beato João Antônio Burró Mais, religioso da Ordem de São João de Deus e mártir, que, por causa do seu testemunho evangélico, foi assassinado durante a perseguição contra a Igreja. Morte no ano 1936. Em El Saler, localidade próxima de Valência, também na Espanha, a beata Maria do Carmo Viel Ferrando, virgem e mártir, que na mesma perseguição consumou o combate glorioso. Morte no ano 1936. Na fortaleza de Hof, na Alemanha, o beato Bernardo Lichtenberg, presbítero e mártir, que, ao ver ofendida a dignidade de Deus e dos homens, orava publicamente pelos judeus desumanamente torturados e detidos, por isso foi enviado para o campo de concentração de Dachau e, durante a viagem para o cativeiro, foi barbaramente oprimido por iníquas vexações e morreu corajosamente por Cristo. Morte no ano 1943. No campo de concentração da cidade de Abeis, na Sibéria, província da Rússia, o beato Gregório Lakota, bispo de Przemyśl e mártir, que, durante a ignóbil perseguição contra a fé cristã na sua pátria, superando os tormentos corporais, morreu intrepidamente por Cristo. Morte no ano 1950. São Guido Maria Conforti, fundador dos Xaverianos. O missionário jamais deixe de fazer, diariamente, antes da celebração do divino sacrifício, pelo menos meia hora de meditação, jamais deixe de fazer o exame de consciência, a visita ao Santíssimo Sacramento, a recitação do Rosário e o Ângelus. Nasceu em Parma, na Itália, aos 30 de março de 1865. Faz seus primeiros estudos junto aos irmãos das escolas cristãs. No breve trajeto rumo à escola, o pequeno Guido para frequentemente numa igrejinha para olhar o crucifixo que domina o altar. Aos pés daquele crucifixo, brota a vocação missionária. Entra no seminário com 10 anos de idade. Logo se apaixona pela vida e pela obra de São Francisco Xavier e planeja continuar-lhe a missão e ir para a China. Sua saúde muito frágil, porém, não permite realizar seu sonho. Somente uma graça de Nossa Senhora possibilita a sua ordenação sacerdotal, em 1888. Então, em 1895, Conforti, com apenas 30 anos de idade, decide fundar os Xaverianos. Com a herança recebida após a morte do pai, compra uma casa onde reúne um grupo de 17 seminaristas. Para o bom êxito do projeto, que ele mesmo julga temerário, Guido está disposto a dar o melhor de si mesmo. Os primeiros Xaverianos foram para a China em 1899. A missão foi afogada no sangue pelo levante dos Boxers, um movimento anti-ocidental e anticristão na China, mas não parou. Em 1902, é nomeado arcebispo de Ravenna e, 2 anos mais tarde deixou essa tarefa por motivos de saúde. Após melhorar, o Papa o enviou como bispo para Parma, diocese da qual já tinha sido vigário e que dirigiu por 25 anos, realizando 5 visitas pastorais às suas 300 paróquias. Conforti torna-se pastor de 2 rebanhos e a diocese e a congregação xaveriana. Ele é um guia exemplar e incansável de sua igreja, mas nunca esquece de ser bispo para o mundo todo. Dedica-se com todas as forças à formação de seus missionários, ao envio deles para a China e ao crescimento da consciência missionária além fronteiras no clero de toda a Itália. Com o padre Paulo Humana, funda a União Missionária do Clero. Em 1928, vai à China visitar os seus missionários. Peregrina por todos os postos mais avançados onde os seus filhos trabalham. Depois de uma vida dedicada inteiramente à missão, Conforti é chamado à casa do Pai em 5 de novembro de 1931, data em que celebramos a festa do Santo. Aos 17 de março de 1996, o Papa João Paulo II o proclama bem-aventurado. Aos 23 de outubro de 2011, o Papa Bento XVI o proclama santo. São Guido Maria Conforti, rogai por nós.